Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Como vão vocês? Tudo bem? Bem-vindos ao nosso Café Espiritual nesse primeiro dia do mês de agosto. Que seja agosto de Deus, a vontade perfeita de Deus estabelecida em nossas vidas para a glória de Deus. Então, que seja um tempo de maturidade espiritual, de crescimento na presença de Deus, um tempo repleto da graça, do amor de Jesus em nós e através de nós, amém? Hoje, então, nós vamos quase fechando a nossa série, né? Nós estamos hoje nos capítulos 28 e 29 e amanhã nós vamos encerrar, então, nos capítulos 30 e 31 do nosso livro de Provérbios. Provérbios, esses escritos de Salomão. E aqui Salomão ele vai mudar um pouquinho, não é? Essa coletânea de sabedoria. E aqui ele começa muito a falar sobre ética, sobre justiça, não é? E governo dos justos. E a gente vai ver um pouquinho isso. O nosso texto áureo hoje está em Provérbios 28:1, que nos diz: fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Leão nos remete ao leão da tribo de Judá, aquele que prevaleceu e continua prevalecendo para todo e todo sempre. O nosso Rei, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, esse em quem toda a Bíblia aponta para o Messias, aponta para o Salvador, aponta para o Redentor, aponta para o justo, não é? Jesus é a própria justiça, é a própria sabedoria. Então, meus irmãos, nesse primeiro dia desse mês de agosto de 2026, ou esse dia que a palavra está chegando aí ao seu coração, não é? É isso que Deus quer ministrar ao nosso coração hoje. Opa, meu computador aqui desligou. Então, nós vamos ter essa certeza, não é? De que aquele que está seguro em Deus, está seguro no Senhor. Porque a segurança daquele que conhece ao Senhor, ele não vai permitir que a segurança do seu coração venha pela riqueza, venha através de pessoas. Deus pode usar todas as coisas, mas a segurança daquele que confia em Deus está sempre no Senhor, não é? E através da palavra, nós sempre estamos aqui falando que é através da palavra que nós temos o conhecimento de Deus, o conhecimento da vontade, não é? Do Senhor, do caráter de Deus. Então, é a palavra que ela vem despertar a fé aos nossos corações e transformar o nosso entendimento na aplicação diária do nosso viver, não é? Jesus, ele quer transformar a nossa vida e essa transformação começa dentro de nós. E aqui o tema central seria: a coragem do justo nasce da confiança em Deus, enquanto o pecado, ele produz medo e produz destruição. Então, quando Provérbios afirma aqui para nós que o justo é intrépido como um leão, a palavra quer dizer isso. Porque Cristo foi aquele que assumiu a nossa culpa. Cristo é aquele que nos justifica diante do Pai. Então, nós podemos viver livres, sem o peso da condenação, porque Cristo Jesus, ele levou toda a condenação que estava sobre nós, não é? Então, enquanto reis, enquanto homens podem falhar, nós sabemos que o nosso Deus, ele nunca falha. Ele é a nossa segurança. Então, aqui no nosso texto, e aí a gente vai, né, nas nossas anotações, onde Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel.
O Senhor é aquele que é a nossa força. O Senhor é aquele, meu irmão, minha irmã, que hoje, nesse dia, talvez você tenha enfrentado grandes provações nesse mês de julho, talvez você tenha se deparado com injustiças, talvez você tenha se deparado com tantas coisas que vieram para provar a sua fé, mas que esse mês de agosto que se inicia seja um mês de fortalecimento, seja um mês onde a verdade de Deus que diz para você hoje: não temas, não te assombres, eu serei contigo, eu serei a tua força, eu estarei cuidando de você. Então, os Salmos 112, versículos 6 e 7, ministram ao nosso coração dizendo: na verdade, nunca será abalado, será tido em memória eterna, não se atemorizará de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Más notícias chegam, é uma notícia de enfermidade, é uma notícia da partida de alguém que amamos, é a notícia da escassez, do desemprego, é a notícia de catástrofes naturais, não é? Que estão às vezes acontecendo e fazem com que em minutos se perca muitas vezes o que foi construído durante toda uma vida. Nós não entendemos às vezes aquilo que ocorre, nós não entendemos as calamidades que acontecem, mas nós temos a certeza de que o nosso Deus, Ele não quer o nosso mal, de que o nosso Deus, Ele tem o melhor sim para nós, e que mesmo que as notícias ruins cheguem, o nosso coração estará firmado nele e confiante no Senhor. O apóstolo Paulo vai declarar ao nosso coração, inspirado pelo Espírito Santo, em Romanos 5:1, justificado, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. E é essa paz que Deus quer trazer ao seu, ao meu, ao nosso coração. É essa paz por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, há um convite, meus irmãos, para nós. Um convite que está lá na carta aos Hebreus 4:16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, ou seja, você tem que chegar com confiança junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Socorro em ocasião oportuna. Naquela ocasião que Deus sabe que você vai precisar ser socorrido. Naquela ocasião que Deus sabe que você vai precisar que Ele seja a sua força, que Ele seja o teu sustentador, que Ele seja o seu provedor. Meus irmãos, há períodos muito, muito difíceis na nossa vida, que nós travamos batalhas às vezes que não estão diante de olhos físicos, não. São batalhas espirituais. São batalhas que nós não estamos vendo nesse mundo, no tempo presente. Mas o nosso Deus, Ele está cuidando de nós. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio, eu vivo isso, eu tenho a certeza disso. Porque aquilo que meus olhos veem, muitas vezes causam tristeza no coração. Aquilo que a nossa mente, muitas vezes, não é? Ela deseja, ela clama incessantemente diante de Deus, nesse tempo presente pode parecer demorado a resposta. Mas a resposta, eu creio que ela já foi decretada nos céus. Desde a nossa primeira oração, o Senhor já estava movendo o seu braço forte. Então, a palavra em 2 Timóteo 1:7 vai dizer: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, meus irmãos, que nós possamos trazer isso hoje para a nossa vida e, através da presença do Espírito Santo, entender que aquele que vive no pecado, ele não vai experimentar a paz verdadeira, ele não tem, ele não consegue, porque as coisas do Espírito só são discernidas pelo Espírito. E nós vamos entender através da palavra em Provérbios que a integridade, ela vai valer mais do que qualquer vantagem que possa aparecer aqui nesse mundo, porque as vantagens aqui são momentâneas, elas não são eternas. Mas aquele que tem a Jesus, aquele que recebe o galardão, ele tem a eternidade diante de si.
E o temor do Senhor, quando a gente fala, não é medo, é temor, é reverência, é respeito, é submissão ao Senhor, é obediência ao Senhor. Ela produz em nós uma estabilidade, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos tempestuosos. Então, meus irmãos, Deus ele continua procurando homens e mulheres íntegros para poder influenciar famílias. E famílias influenciam sociedades. E sociedades que têm Jesus, elas são bem-aventuradas, elas são mais do que felizes. Então é isso que Jesus quer fazer na nossa família. Deus quer, através de nós, transformar a nossa família. E às vezes a gente não sabe como fazer, o que fazer. Mas eu creio que o Espírito Santo estará nos direcionando. Se nós amamos ao Senhor e cremos, Ele está cuidando de tudo. E aí nós declaramos ao Senhor, Senhor, a minha coragem, Senhor, que ela venha, Jesus, da nossa confiança em Ti, não da nossa autoconfiança, não, mas que ela venha da certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Então que nesse primeiro dia desse mês de agosto de 2026, que nós possamos orar, entregando o nosso mês ao Senhor. Apresenta ao Senhor. Apresenta os teus planos. Nós lemos aqui, estudamos aqui alguns dias atrás, em Provérbios, para que não confiemos no nosso próprio entendimento, mas confiemos no Senhor. Então, que nós possamos pedir a Deus para que Ele nos mostre a área que tem tentado dominar a nossa vida pelo medo e nós possamos apresentar a Deus em oração, na certeza e na confiança de que Ele está cuidando de nós. E que nós possamos tomar atitudes de fé, demonstrando a nossa confiança no Senhor. Então, que possamos ler e declarar hoje. Você pode declarar comigo? Mas o justo é intrépido como leão. Outras traduções vão dizer, o justo é corajoso como um leão. A coragem não vai vir de nós, irmãos. A coragem vai vir do Espírito de Deus em nossas vidas, através das nossas vidas. Então que nós possamos começar esse novo mês nos lembrando que Deus ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele continua sendo e será sempre o mesmo. O alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele é tudo aquilo que a palavra de Deus nos declara que Ele é. Então, ainda que as circunstâncias à nossa volta elas possam mudar, ainda que as circunstâncias à nossa volta possam causar medo, insegurança, tristeza, levar a tempos ruins, que nós tenhamos a certeza de que se nós confiamos no Senhor, Ele está cuidando de tudo, Ele está no controle de tudo e que nós possamos descansar nessa certeza, que os desafios podem surgir, mas se nós estamos em Cristo, nós poderemos caminhar em segurança. Então, meus irmãos, que esse seja um mês marcado pela segurança no Senhor e que nós possamos viver assim como o homem justo descrito aqui. O homem que muitas vezes é repreendido, diz o capítulo 29, endurece a cerviz e será quebrantado de repente sem que haja cura. Deus avisa, avisa, avisa. Há um ditado aí que diz, né? Quem avisa amigo é. Mas a maioria das pessoas que não têm a Jesus no coração, elas se garantem nelas mesmas e elas não querem ouvir. E a palavra de Deus diz que eles podem ser quebrantados de repente, sem aviso, sem que haja cura. Mas a palavra ela nos encoraja. A palavra de Deus, eu queria ler o finalzinho do versículo 29, diz que quem teme ao Senhor, quem confia no Senhor está seguro. Está lá no finalzinho do versículo 25. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Então, meus irmãos, que possamos declarar, mas o que confia no Senhor está seguro. Então, que nós possamos viver, como está escrito em Provérbios,
firmados, íntegros e confiantes de que Deus, Ele jamais falhará. Que nós possamos, nessa manhã, tarde e noite, clamar ao Senhor e crer que Ele está cuidando de nós. Pai, nós queremos render graças ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia. Pai, nós queremos entregar a nossa vida, nós queremos entregar esse mês que se inicia, nós queremos entregar esses dias que virão à frente, Pai. Nós queremos entregar o nosso coração, nós queremos entregar o nosso lar, nós queremos entregar a nossa casa, nós queremos entregar os nossos filhos, nós queremos entregar os nossos bens, nós queremos entregar tudo o que temos, nós queremos entregar tudo o que somos, Pai. Nós queremos, Senhor, pedir perdão pelas vezes, Senhor, que confiamos na nossa força, na nossa capacidade humana, Senhor, e deixamos de depender de Ti, Pai. A nossa dependência, Senhor, ela esteja em Ti, Pai. Guia os nossos passos, guia cada um deles, Senhor. Quando não soubermos o que dizer, o que fazer, fale por nós, Espírito Santo. Haja por nós, Espírito Santo. Toque por nós, Espírito Santo. É o nosso clamor, Pai, nessa manhã, tarde, noite, nesse primeiro dia desse mês de agosto, ou, Senhor, nesse dia que esse irmão, essa irmã está orando conosco, Pai. Que todo medo seja dissipado, Senhor, que toda insegurança, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a Tua presença, Senhor, a Tua paz, ela venha reinar, Pai, em nós, em nossos corações, Senhor. Que o Teu nome seja engrandecido e glorificado, Pai. É isso que desejamos, a glória é Tua, Senhor. Ah, Deus, quando o Senhor transforma, quando o Senhor opera, quando o Senhor faz milagres, é para que o Teu nome seja conhecido e glorificado, Senhor. Porque sem Ti, nada podemos fazer. Mas contigo poderemos saltar muralhas, contigo poderemos vencer exércitos. Aleluia! Nós cremos assim, Pai. Então direciona a vida desse irmão, dessa irmã. Direciona, Senhor. Transforma, Senhor, cada vida. E aquele que ainda não conhece a Ti, Senhor, que ele possa Te receber como Senhor e Salvador. E aquele que está afastado dos Teus caminhos, que esse amor de Deus transborde em seus corações. E eles creiam, Pai, que de tudo que precisamos nesse mundo, o que nós mais precisamos é de Ti, Senhor. Não podemos viver sem Ti. Assim oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém e amém. Amém, queridos. Que essa seja a certeza no meu, no seu, no nosso coração. Obrigado por estar aqui no nosso café espiritual. Eu te espero amanhã para que juntos nós possamos estar meditando na palavra e estaremos então finalizando esse livro de Provérbios para essa semana entrarmos no livro de Eclesiastes. E eu creio que vai ser mais uma linda jornada que Deus vai nos dar através da palavra de Deus. Amém? Então, te espero amanhã, 7 horas da manhã, para que juntos nós possamos estar vivendo esse tempo de palavra, de oração e de comunhão. Um beijo no seu coração. Shalom, Adonai.